Ai, 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 ai. Vou fazer uma live hoje com vocês. Deixa eu escolher meu filtro, gente. Boa noite, galera! Cadê vocês? Gente! Hoje a live é com o meu ortomolecular. Vamos falar sobre hormônios. Vocês de academia que gostam de falar achômetros, colega toma isso, toma aquilo que você vai ficar sarado. Vamos fazer tudo e não é bem assim, tá? Então hoje eu vou convidar para bater um papo com a gente aqui, o meu ortomolecular. E vamos começar com algumas perguntas cabeludas para ele, que ele tem propriedade para falar e a gente não. Vou ler algumas para vocês aqui, para vocês entenderem do que se trata essa live hoje. Cadê o doutor? Doutor Luiz? Cadê você? Tem que entrar aqui na live para poder te convidar. Ele vai aparecer já. Mister Olímpia presente. Dexter, meu amigo. O pessoal pedindo pra eu falar espanhol, a gente faz uma outra live em espanhol, vai ser um cocôzão, porque meu espanhol é daquelas coisas, mas dá pra gente se virar. Érica, minha amiga presente, minha prima, todo mundo, um montão de famosinho também. Doutor Luiz não entra na live, a live é com ele, cadê ele que não aparece na live? Gente, essa live de hoje, eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre como é a minha preparação, tudo que a gente usou pra fazer preparação, tudo que a gente precisa para poder chegar num corpo de atleta, quais foram os métodos, o que a gente fez, enfim, muitas dúvidas que as pessoas têm no dia a dia e que eu acabo respondendo, mas nem sempre eu estou presente em lives, então eu resolvi fazer uma live com o meu ortomolecular para ele poder esclarecer. Então, quem quiser, já deixa aqui suas perguntas, por exemplo, perguntas que homens me fizeram hoje. Reposição de testosterona para homens. Mulheres anticoncepcional, se eu posso usar, se vai atrapalhar no meu ganho de massa muscular, várias perguntas que eu separei para vocês, tá? Que vocês me mandaram aqui, que eu vou perguntar para eles. Por exemplo, tireoide, pessoas que falam sobre o hormônio T3 da tireoide, enfim, a gente vai estar falando sobre isso agorinha com ele. Doutor Luiz, cadê você? Deixa eu ver se eu acho. Vamos procurar ele aqui. Gente, cadê ele? Fudeu. Fudeu, ele não tá lá. Live é com ele, ele não tá na live. Fudeu. Eu vou achar ele aqui no meio de vocês. Deixa eu mandar aqui um oi pra ele. Cadê? Já mandem suas perguntas aí, gente. Aqui, deixa eu procurar, gente. Estão perguntando sobre esteroides. Vamos falar também. Vamos não. Ele vai falar porque ele tem propriedade para falar sobre isso. Homens também que tem vontade de fazer 1000 perguntas, fiquem à vontade. A live é sobre isso. Ele é profissional nisso, então ele pode falar, né? Só preciso que ele apareça aqui, gente. Ó, o Rafael Sena tá perguntando sobre tireoide. Ele vai falar sobre tireoide. A Ana Luísa tá perguntando sobre esteroides. Ele vai falar também. Tudo que ele... Vivi o que você toma, ele vai falar também. Tudo com ele, gente. Eu não respondo que eu não sei nada dessa porra. Não entendo nada. Eles só mandam e eu faço. Falta só ele aparecer. Ele vai aparecer. Estou engordando bastante na quarentena, não. Cadê o doutor Luiz, gente? Beijo, Suzane Quara. Ah, achei ele aqui. Oh, como é que é? Transmitir. Aguardando, agora vai. Agora vai. Agora vai. Tá conectando. Ah, muito bem! Olha ele! E aí, pessoal? Tava fazendo o quê? Ajeitando o cabelo? Tava fazendo o quê, você, pessoa? Tava dando uma ajeitadinha aqui. Bota um filtrinho assim, tal, pá. Tá, né? Doutor, perguntas que não querem calar, doutor. Vamos então aos mitos e às verdades. Tá pronto? Bora! Então, beleza, doutor. Peraí que eu printei aqui e eu não sei nada, porque muitas perguntas hoje, do pessoal perguntando. Eu quero começar perguntando para você sobre o hormônio em que mais é falado na academia. O hormônio do GH, doutor. O que é o hormônio do GH? Para que serve? Ele serve para homens e mulheres, crianças, animais, pessoas, morcegos. Quem pode usar e quem não pode usar o hormônio do GH?
Pessoal, boa noite, então. Me Boa apresentando aqui um noite, com pouco para sotaque. vocês. Sotaque aqui de Curitiba. Vamos lá. Pessoal, meu nome é Luiz Paulo, eu sou médico, tá? Pós-graduado em Medicina Esportiva, acompanho a Vivi aí, acho que há 1 ano e meio, quase 2 anos, né, que a gente vem trabalhando junto. Tenho o privilégio de acompanhar, além da Vivi, alguns outros atletas, né, também homens bodybuilders, né, o que vem conferindo para mim, né, uma boa experiência prática. O áudio tá bom? Tá ótimo. Então, o que me permite, né, pessoal, falar com propriedade, tanto pela parte teórica, né, minha formação como médico, minha Aham. especialização, também pela parte prática, acompanhando atletas de altíssima performance, que é muito diferente de acompanhar um paciente convencional, frequentador de academia, que às vezes Isso. só quer, né, um resultado estético é, melhor, quer perder um pouco de gordura, ganhar um pouco de Aham. músculo, muito diferente, né, de acompanhar um atleta de elite. Então, pessoal, que eu venho conversar com vocês aqui, né, agradeço ao Vivi pela oportunidade de a gente fazer essa live, aproveitar essa quarentena xarope, Então vamos né, embora. para trazer conhecimento para vocês. Então, Doutor pessoal, também assim, faz o chip de reposição hormonal, né, em mulheres? isso. Então, pessoal, a Vivi divulgou esses dias, né, para ajudar o atendimento online, né, até então o Conselho de Medicina nunca foi muito a favor disso, mas nesse momento, tendo em vista a pandemia do coronavírus, para estimular que as pessoas fiquem em casa, liberaram o atendimento online e isso tem sido muito bom, porque pessoas de bem longe, né, que talvez jamais chegariam até meu Sim. consultório, estão tendo a oportunidade de consultar. Então, quem estiver assistindo a live, né, pode seguir meu perfil e entrar em contato por direct, tá? Para a gente poder se falar mais. Porque ele Então, assim, resolve. pessoal. Eu que sei, né? Então, pessoal, vamos lá. Papai, Falar de. primeira pergunta, então. Para quem não sabe, eu chamo ele de papai, porque é quando a gente chega no papai, papai, eu quero um shape novo, me dá um shape novo, ele dá. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é sobre o GH para mulheres e homens. O que é o hormônio do GH? Para que serve o hormônio do GH? E quem pode e quem não pode utilizar esse hormônio? Então, pessoal, o GH é o hormônio do crescimento, tá? Então, muito utilizado já para quem conhece um pouquinho, né, do meio, para crianças, né, em deficiência de crescimento, tá? Então, por aí já dá para a gente pensar, pessoal, que esse hormônio não seja tão perigoso assim, que justamente é usado em altas doses por crianças, tá? E elas toleram bem. Então, a gente imagina que um adulto que tenha orientação para usar o GH também possa fazer, né, possa obter bons resultados. O que interessa no adulto, já que não tem mais a fase de crescimento, não é esse o benefício esperado, é o poder de queima de gordura que o GH tem para oferecer, tá? A chamada lipólise. Então, o que os estudos mostram, pessoal? Que o GH tem sim uma capacidade de estimular a queima de gordura, tá? Mas o GH é fraco em desenvolver, em proporcionar hipertrofia por si só. Mas, Entendi. como a gente sabe, o GH ele age muito em sinergia, ele se combina bem com outros hormônios, e é por isso que é difícil você ver alguém usar GH sozinho, tá? Porque ele Entendi. sozinho acaba tendo um efeito um pouco limitado, a menos que seja talvez uma atleta de altíssima performance que incrementar um pouco mais a queima de gordura possa ser significativo, tá? Então, deixa eu ver se eu Então, entendi, doutor. O GH, então, para mulheres, por exemplo, ele vai ajudar, então, para secar, de uma forma simples falando, e não para hipertrofia, seria isso? exatamente, é um hormônio que vai ter mais capacidade de ajudar a queimar gordura, né? E assim, pessoal, o mito, né, o medo que se tem, que se fala muito do GH, é dele poder causar, como ele vai aumentar as células, é o hormônio do crescimento, né, Aham. fazer crescer alguma célula que você não quer, E uma aquela célula cancerosa. virilização que muitas mulheres têm, que o maxilar cresce, ficam narigudas, que tem umas mulheres que são bem narigudas mesmo, que não eram, alguma coisa aconteceu ali. O que é Então, isso? assim, o que pode acontecer? O GH ele vai agir em partes ósseas e em partes moles, que a gente chama, né? Então, a parte óssea dificilmente cresce de fato, mas as partes moles, o nariz tem uma parte cartilaginosa, né, que Sim, sim. é responsável por quase toda a estrutura, né? Aqui também a gente tem, né, cartilagem, tá na orelha a gente também tem. Quando a gente fala mesmo de espaçamento de dente, né, que é uma coisa que pode acontecer. Passamento de dente, olha que legal. Pois é. Então, assim, onde tiver, né, cartilagem, onde depende da produção de colágeno, o GH acaba interferindo. Só que onde que a gente vê, pessoal, esse efeito colateral que a Vivi falou e também esse medo de câncer? No Aham. abuso,
tá? No abuso, em doses elevadas de GH. O que é um abuso de GH, por exemplo, quantidade? Para mulheres, por exemplo, mulheres do meu porte, que você me conhece bem. O que seria um abuso de GH no meu caso? Então, se falando de atletas mulheres, né, que têm bastante massa muscular, um porte bom, eu vi tem 1,70 m praticamente, né, e oscila o peso ali entre 69 e 75 quilos mais ou menos, eu não vejo necessidade de uma atleta do teu porte usar mais do que 2, 2,5, até no máximo 3 whey por dia, tá? Eu não tenho nenhuma atleta que eu cuidei que precisou tomar mais do que isso. O que fica nítido, tá, é que quando a pessoa precisa recorrer a doses elevadas demais de hormônio, é porque o corpo por si só não está bom. O que devia estar fazendo na academia não está fazendo direito, a dieta não está fazendo direito e tenta compensar com o abuso de hormônio. Tá? Então, nesse sentido, da pessoa que vai abusar do GH, ela corre sim risco de ter o diastema, né, que é afastar os dentes, corre o risco de crescer realmente, né, algumas partes cartilaginosas, o inchaço pode acontecer, um inchaço grande, às vezes a pessoa não consegue nem usar mais a mesma aliança, o mesmo número de anel, até calçado às vezes muda, porque o pé também vai inchar, tá? Não é que o pé cresceu, né? Inchou, o cara né? Reteve ali. Inchou, teve muita retenção de líquido, né? Ficou um pé estufado. Então, assim, pessoal, é muito, muito difícil, né, eu ter uma paciente mulher que use mais do que 3 whey por dia, realmente isso não é necessário. Então, a partir disso, daria para a gente suspeitar, né, que a paciente está correndo risco. Sim, né? Além desses que a gente falou, mais estético, risco de despertar uma célula cancerígena, uma célula tumoral, que talvez ela tenha. Tem uma pergunta interessante aqui. A Paula, personal terapeuta, perguntou assim: doutor, o uso do GH altera a voz? Não é comum sofrer alteração de voz, né, por uso do GH. Isso seria algo extremamente raro de acontecer, tá? Por quê? Geralmente porque a questão da alteração de voz é devido à hipertrofia de corda vocal. E como o GH não causa hipertrofia de tecido, é muito difícil que isso venha a acontecer, tá? Mas uma questão importante, né, pessoal, em relação à colateral do GH, fora esses efeitos estéticos que a gente falou, né, de mudar o tipão, a cara da pessoa, e o risco de desenvolver, né, uma célula tumoral, que ela já tinha, porque o GH não faz aparecer do nada, somente coisas que a pessoa já tem predisposição. O risco também, pessoal, da pessoa virar diabética, tá? Então, abusando de GH, o GH é uma substância que ele contrarregula, se contrapõe com a ação da insulina. Então, se a insulina retira o excesso de açúcar no sangue, o GH estimula para depositar. E quando tem um depósito exagerado de açúcar no sangue, a gente tem a questão do diabetes. Então, o risco de quem abusa de GH é grande. Por isso que a gente não estimula nunca, né, o uso irracional de nenhum tipo de substância, tá? Na realidade, então, o abuso do GH pode acarretar, então, de fato, crescimento de partes moles e diabetes, enfim. O Rafael Macena, underline personal, perguntou assim: pode realmente acontecer de crescer órgãos ou isso tudo é mito? Porque, de fato, muitos homens ficam com a barriga muito dilatada, muito inchada, distendida. Responda essa pra gente, doutor. Sim, pode acontecer, né, uma dilatação, tá, de órgãos internos. Só que essa questão da dilatação de órgãos internos não dá para a gente jogar isso tudo nas costas do uso do GH, porque a gente sabe que o atleta em questão, que a gente vê o fisiculturista muito dilatado do abdômen, geralmente usa GH em altas doses, o que requer uma dose de insulina junto. Isso, tá? É isso que eu ia perguntar. A Dani Loira, underline oficial, perguntou assim: tem comentários de algumas pessoas que usam insulina junto com os GH. E sobre isso, doutor? Exatamente. Então, assim, como o pessoal sabe, né, muitos bodybuilders conhecem os riscos que eles estão se expondo e já usam substâncias para tentar equilibrar o risco. Então, como eu comentei do risco de diabetes, por minimizar a ação da insulina, muitos atletas já usam a própria insulina. E tem outro porquê. A insulina é um hormônio extremamente anabólico, tá? Muito mais anabólico que a própria testosterona. A insulina. Então, por isso que o pessoal combina. Então, combina o GH com a insulina para evitar o diabetes e também para aproveitar o efeito anabólico dessa combinação, essa sinergia. Como eu falei antes, o GH combina bem com outros hormônios. E essa combinação pode sim. O cara que usa insulina geralmente usa ela em off-season, né? Onde altas cargas alimentares vão ser ingeridas. Então, tudo isso, pessoal, não é só o GH em si, né? É o GH, o abuso da insulina,
a carga alimentar elevadíssima, tá? Então, tudo isso contribui para que o atleta vá perdendo um pouco da linha de cintura, adquira o abdômen cada vez mais dilatado, né? Então, eu não colocaria, tá, essa dilatação abdominal dos atletas só pelo uso do GH. É um combo de coisas, É um tá? combo, né? Na realidade, é o uso responsável de um composto, né? As Exatamente. pessoas, na realidade, assim, quando eu comecei em musculação, as perguntas, Virgiane, você usa hormônio? Já usou? Qual foi a sua experiência? E quando eu era bem mais nova, eu também caí naquele achômetro de academia e sim, eu fiz o uso de uma substância. Mas eu era muito nova, eu devia ter, sei lá, uns 20 anos de idade. Eu lembro que eu fiquei com o corpo completamente cheio de espinha. Então, eu acho que o achômetro de academia é o que estraga, né? Então, muitas pessoas acabam, de fato, adquirindo doenças porque usam, de fato, o GH de forma irregular e muitas compram em mercados clandestinos e tudo mais. A gente sabe que isso existe, sim. Né? E muitas pessoas que compram em mercados clandestinos, digamos assim, não sabem nem se de fato é o GH que está vindo ali dentro do frasco, né? Que é pior Exatamente. ainda. Como eu tenho bastante paciente, eu tenho um relato, né, de pacientes meus que usavam o GH comprado de procedência, com receita minha, em farmácia. O GH, ele é uma substância que não tem cor, né, ele é praticamente incolor, ele é praticamente indolor e é uma substância cara. Aí o paciente me Qual é a vem, média né, de preço de um GH, doutor? depende muito de quanto a pessoa vai usar, né, mas é difícil alguém usar uma dose boa de GH sem gastar pelo menos uns R$ 1.000 por mês, tá? Vamos então agora Então, passar para um outro tema, que é um tema voltado para os homens, os meus marombeiros aqui. E meninos, vocês estão participando da live agora, mandem bastante perguntas em relação ao próximo tema. Doutor, reposição de testosterona para homens. Existem homens, eu esqueci qual é o nome da doença que acarreta na diminuição de testosterona, provocando mau humor, indisposição, impotência sexual. E muitos homens hoje no Brasil e de diversas idades sofrem com isso. A reposição de testosterona, ela de fato, ela cura essa doença, que é uma doença que pode adquirir, ou não? Tem que fazer uso da testosterona para o resto da vida? E existe algum problema em usar a testosterona para o resto da vida do homem? então, essa é uma pergunta bem boa também, né? São duas perguntas, né? Se é necessário usar para sempre, né? E se isso tem alguma consequência. Eu acabei de encerrar um atendimento online, né, onde eu estava explicando justamente isso, um paciente meu de 56 anos, tá? Então, qual que é a questão, pessoal? Uma vez que você tem o hipogonadismo, que é a doença que causa, né, a deficiência de produção de testosterona, então você pode ter uma deficiência de produção de testosterona ou você pode produzir testosterona e ela não ser bem absorvida ou bem aproveitada, tá? Então, qual que é a questão? Geralmente, né, nesses casos em que a produção é deficiente, a questão não é a sensibilidade do hormônio, assim, a deficiência de produção, repor o hormônio, tá, é um tratamento, e essa se chama terapia de reposição de testosterona, famosa TRT, que o pessoal fala, tá? Então, quando a gente fala de TRT, a gente não está querendo que o cara tenha 5.000 de testosterona. Doutor, desculpa cortar o senhor. O pessoal está falando que o áudio está um pouco ruim. Eu não sei se O você está... áudio, não sei se tá alto, o retorno tá um pouco ruim. deixa eu ver aqui. Vi aí que é pra não Bom, dar merda, porque eu vou deixar essa live salva, entendeu? será que tá melhor agora? Galera, tá melhor? Respondam aí pra mim. Não responderam, então deve estar tudo certo. Vambora, continua. Deixa eu ver aqui. Caraca, tem muito comentário, não deu para ver se o pessoal falou. Eu vou até tirar aqui a capinha do meu telefone para ver se pode ser alguma coisa relacionada, mas vambora então. Pode Então, continuar, pessoal, doutor. quando a gente fala da reposição do testosterona, que é a famosa TRT, a gente não está falando para o paciente homem ter 5.000 de testosterona no sangue, 3.000. Isso já é uma 5 faixa mil? suprafisiológica, já seria talvez até um abuso de testosterona para a pessoa que não seja um atleta de elite, tá? Então, o que eu considero, né, uma TRT saudável? Tem que levar em consideração a idade do paciente, o nível de atividade que ele desempenha, né, a demanda que ele vai ter com esse hormônio. Uma vez que o paciente tem necessidade de usar testosterona, ele vai usar para sempre, tá? Essa que é a grande questão. Se ele usa um mês, dois, se sente bem e acha que dá para parar, ele vai voltar a se sentir mal, tá? Então, não é um tratamento que você pode parar do nada. Você tem que começar com a orientação médica e, se for para parar por algum motivo, também parar com a orientação médica, tá? Entendi. E a outra questão do uso contínuo da testosterona, então o que a gente sabe?
que uma vez que você use, né, uma dose de testosterona para fazer reposição, pode haver um bloqueio do teu eixo hormonal. Isso depende muito da forma de texto que você vai usar. Se você vai usar um adesivo de texto, um implante, um gel, uma injeção. Então, na verdade, tem várias formas do homem repor a testosterona. Com gel, adesivo. Exatamente. E geralmente a injeção, ela via comum, né, e barata, é uma das que mais causa inibição de eixo hormonal. Isso representa o quê? A produção natural, que já era insuficiente, continua insuficiente, mas o corpo vai se sentir bem porque está recebendo um produto externo, e a produção de espermatozoide também fica deficiente. Então, o grande problema para o homem que vai usar testosterona e atinge, às vezes, um nível um pouco mais alto, até do que ideal, é ele não conseguir engravidar, ele não conseguir ter uma gestação, né, com a esposa, enfim. Por conta do nível alto de testosterona. Porque a testo alta, a produção de espermatozoide está comprometida, tá? E aí, geralmente, o que esse cara teria que fazer? No momento em que ele resolvesse, né, ser pai para melhorar a fertilidade, a gente usa alguns recursos que é muito conhecido do pessoal marombeiro, que é a própria terapia pós-ciclo, ou TPC, que a gente chama, né? Fala pra gente um exemplo de TPC, então, para uma pessoa que acabou de sair desse tipo de ciclo de um tratamento de testosterona. Então, geralmente, assim, a TPC visa recuperar a produção do espermatozoide e também a testosterona natural. Então, para isso, a gente pode usar o próprio HCG, né, que é o hormônio gonadotrofina coriônica humana, que vai estimular o LH, que vai agir no testículo e influenciar na produção de testosterona, e isso, por consequência, também do espermatozoide. A gente pode usar o clomifeno, que estimula bastante o FSH, que aumenta a produção de espermatozoide. O tamoxifeno, que é um efeito, né, que a gente chama de off-label, fora do previsto, mas ele também pode estimular o LH e causar um aumento de produção de testosterona. Então, uma TPC geralmente convencional envolve a utilização de pelo menos esses 3 medicamentos, tá? Isso é bastante feito em consultório, né? Em marombeiro mesmo, que usou testosterona por muito tempo e agora quer parar. Em homens que usam testosterona e querem dar uma pausa para ter um filho. Então, a TPC é um recurso muito útil, né, para esse momento. Eu não sou muito adepto, né, das pessoas fazerem ciclos de hormônio, usar momentaneamente períodos curtos. Os resultados que ela obtém, ela praticamente não sustenta. Então, eu sou mais adepto de usar pouco hormônio quando for usar, fazer um tratamento mais longo, obter bons resultados e depois disso faz uma TPC. Entendi, então é necessário. Doutor, uma pergunta aqui. A Xia Alves 34 pede para ele falar sobre DHEA para mulheres. Ok. Então, pessoal, DHEA é um hormônio que ficou bem famoso, né? Todo mundo fala DEA, né? Muitos já ouviram falar do DEA, porque no Brasil não tinha, né? Não era permitido o comércio. E hoje continua o comércio não sendo permitido, mas pode manipular com prescrição médica. O pessoal trazia dos Estados Unidos, porque lá isso você compra em farmácia, compra em mercado, né? Farmácia. E o DEA... Tô afim de tomar o DEA, vou ali na farmácia e compro. E compra, é tranquilo. Então, essa é a filosofia norte-americana, né? Eles têm o hormônio ali à disposição em várias doses, mas são doses padrão. Aí, o que acontece? Muitos profissionais e até muitas pessoas acham que o famoso DEA, DHA, ele é um fitoterápico, mas ele não é um fitoterápico. Na verdade, ele é um hormônio precursor de outros hormônios, tá? E qual é a função dele no corpo? Então, assim, como precursor de outros hormônios, ele pode principalmente ser usado para produzir testosterona e também estradiol, tá? Então, qual que é a questão de você usar o DHA louca, usar no escuro? Você não tem como prever exatamente para que linha que teu corpo vai direcionar ele. Se vai produzir testosterona, se vai produzir estradiol. Então, mulheres que fazem uso indevido podem ter uma produção exagerada de testosterona. Ou aumentar ainda mais o estradiol e sentir os sintomas do excesso. Isso pode causar virilização também, né? Se produzir testosterona demais, sim, pode virilizar, né? E se o corpo acabar usando o DHA para produzir muito estrogênio, ela também vai ter colateral. Pode ficar com o seio muito pesado, pode ter menstruação irregular, pode notar mais retenção de líquido. No homem, usar o DHA também pode dar errado. Que se o corpo aproveitar e produzir testosterona, ótimo. Só que sempre, os estudos mostram que sempre produz um pouco de estradiol. E alguns homens que são sensíveis para esse hormônio pode causar até ginecomastia, que é a famosa tetinha, que nenhum homem quer.
né? Eu tinha. Então, é um hormônio, ele é um bom hormônio, só que não deve ser usado, pessoal, numa dose genérica, não deve ser usado sem orientação. Precisa fazer uma avaliação hormonal mais completa, mais detalhada, para você É um hormônio prescrever. perigoso, então, né? Sim, porque ele pode ser usado no corpo para duas funções, né? Então, você tem um cenário muito específico em que ele pode ser extremamente útil, tá? E em vários outros cenários ele pode ser ruim. Vamos lá. Tem muitas meninas assim perguntando demais aqui sobre o uso do hormônio oxandrolona. Você pode falar um pouquinho sobre esse hormônio pra gente? Calma aí. Beleza. Bom, então, pessoal, a oxandrolona é um esteroide bem comum, né? Um anabolizante, um esteroide anabolizante extremamente comum. Nas antigas, quem é marombeiro das antigas conhece por o nome de Anavar, né? Então, muitas pessoas já... Anavar. Muitas pessoas já puderam usar antigamente, né, esse hormônio mais puro, mais original, né? Mesmo não sendo de manipulação de farmácia, talvez ele era até melhor do que a gente tem para acessar na farmácia, era mais puro. Então, doses muito pequenas já traziam grandes resultados, tanto em homens quanto em mulheres. De lá para cá, hipertrofia, por exemplo. de hipertrofia, de ajudar na perda de gordura, né? Claro, pessoal, que a gente quando fala que um hormônio ajuda, eu estou considerando que a pessoa está treinando. Eu estou considerando que ela está fazendo dieta. Porque se essa base de treino e dieta não existe, nem adianta querer pensar no uso de hormônio, a menos que seja para corrigir uma doença. Tá? Vai corrigir uma falta de testosterona, vai fazer uma reposição hormonal, porque está precisando, tá? Não para fins estéticos. Para fins estéticos, o pilar básico é treino e dieta. Tá? Então, considerando isso, partindo do princípio que a pessoa já faz treino e dieta, tem profissionais ajudando ela com isso, tá? Porque fazer sozinho também dá bucha. Tem muita gente errando na dieta, treinando muito mal, mas aí se entope de hormônio e acha que vai ter resultado. Não é esse o caminho, não é para isso que o hormônio serve. Entendi. Então vamos considerar que a pessoa em questão treina, né, e faz dieta. A oxandrolona é um esteroide fraco em colaterais, tá? Relativamente fraco. Tá? Para mulheres ou homens? Para ambos. Se a dose não for exagerada, tanto em mulheres quanto homens, costuma trazer resultados legais e poucos efeitos colaterais. Fala os colaterais da oxandrolona, os colaterais ruins dele. Então, assim, ela é um derivado da dihidrotestosterona, tá? O homem já convive com esse hormônio muito bem, porque a dihidrotestosterona é um derivado ativo da testosterona, então no corpo do homem não costuma causar grandes estragos. Mas é comum causar oleosidade de pele, porque a nossa pele tem muito receptor para dihidrotestosterona, e pode ocasionar queda de cabelo. Principalmente nessa região, que é uma região onde o cabelo, o folículo piloso, reage muito à dihidrotestosterona. Aquele negócio calvo aqui assim, né? Vai aumentando a entrada, né? Então, essa lateral é difícil, tanto que você pode observar, geralmente a lateral quase todo homem tem. O problema é a calvície aqui, né? Em cima, que é uma região que... né? Que vai ficar calva aqui, não tem como consertar depois, né? Então, a mulher está sujeita aos mesmos colaterais que o homem, na verdade, só que a mulher vai ser mais sensível para alterações que são mais raras, mas podem acontecer, tipo alteração de voz, hipertrofia de clitóris, aumento de pelo. O homem também tem aumento de pelo, né? Começa a nascer pelo nas costas, pelo no ombro, fecha às vezes a barba, o cara até fica feliz com isso. Então, o aumento do... Tem um que vai ficar até agradecido, tem um que não tem pelo nenhum, né? Vai tomar algo que você fica maravilhosamente feliz. Sim, às vezes agora, o cara até quer. Real, né? Então, assim, por isso, pessoal, que por mais que seja um hormônio que a gente conhece muito bem, tem muito tempo que isso é utilizado, tem muita experiência prática, não dá para abusar. Eu tenho experiência de consultório de mulheres que foram bem instruídas, que usaram pouca dose e mesmo assim tiveram muito efeito colateral. O que é pouca dose de oxandrolona, doutor? Menos do que 5 miligramas por dia é uma dose muito baixa, né? Dá para considerar uma dose realmente muito baixa. E eu tenho casos, né, infelizmente, de mulheres que são extremamente sensíveis à dihidrotestosterona, se deram mal com a oxandrolona, tá? Mesmo usando dose baixa, mesmo pegando o produto original. É raro isso acontecer, tá? Tem que reforçar isso, a oxandrolona tecnicamente não é um hormônio ruim, mas por isso, pessoal, que não dá para sair usando na louca, porque alguém na academia falou que dá resultado, porque a fulana usou. O que funcionou para fulana, nem sempre vai funcionar para ciclana, tá? Então, o ideal é traçar um perfil, né? Um perfil hormonal da paciente
E às vezes aquela menina que teve acne na adolescência, que já sofre com queda de cabelo, ela deveria fugir de esteroides que sejam derivados da de testosterona, que é o caso da oxandrolona, tá? Agora, doutor, essas lesões de pele em que várias mulheres acabam fazendo diversos tipos de ciclo e ficam com lesões, espinhas, esse tipo de lesão é irreversível ou não? É reversível, se for consequência do hormônio, você tem que primeiro tirar o hormônio, tá? Ou reduzir a dose, e aí a partir disso você começa a tratar a pele de novo. Então é muito difícil. A mulher que tem a pele muito sensível, é difícil que ela consiga usar hormônio por bastante tempo, né, para ter mais resultado, sem prejudicar a pele. Então tem que tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Mas tem casos que a pele fica muito ruim. Aí não adianta você ter um corpo bonito e a pele horrível, né? Então seria melhor É um conjunto, né, parar, doutor? parar de usar o hormônio, tratar a pele, né? E depois analisar se tem alguma outra classe de hormônio que você possa se dar melhor, que cause menos efeito colateral. Pessoal, os esteroides não são todos iguais, não são todas da mesma família, não agem todos iguais. Então, às vezes, um esteroide, né, que assusta muita gente, causa problema em muitos, pode ser excelente para uma pessoa, tá? Entendi. Então, quem que vai te falar isso? Um profissional Você, capacitado. Exatamente. Então, o que você espera quando você procura, né? canetinha mágica. O pessoal sempre fala assim, né? Putz, por que a galera vai procurar um médico, né? Então, assim, o que você espera de um médico que se dispõe a trabalhar com performance, com tratamento hormonal? Você espera que ele entenda de hormônio de verdade, né? Não só os hormônios naturais do nosso corpo, os hormônios sintéticos e esteroides anabolizantes também. Porque ele pode traçar o teu perfil e te ajudar a escolher aquele que você tem menos chance de dar merda. Literalmente. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu conheci o Dr. Guilherme, que ele faz parte do nosso time, vocês trabalham juntos Sim, comigo. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, mas doutor, eu vou ter que usar hormônio? Vou ficar com aquela cara de homem feio? Ele falou assim, calma, minha princesa. Eu lembro dele falando exatamente comigo. Os atletas de alta performance, você vai ser uma, são os que menos utilizam drogas. Você é imensa, vamos ver como o seu corpo reage com um protocolo assim, assim, assim. Então, eu acho que as pessoas, elas procuram hormônios de forma irresponsável porque elas não querem treinar, não querem se sim. dedicar. Quando alguém me pergunta se eu treino 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, 7 vezes por semana, e eu estou lá treinando, exatamente por esse motivo em que a gente tem, de fato, uma evolução. Então, a próxima pergunta, doutor, é sobre o hormônio T3, hormônio da tireoide, em que muitas mulheres usam de forma irresponsável e outras com orientação médica. Fala um pouquinho sobre a T3 pra gente. Então, assim, pessoal, o T3, ele é um hormônio ativo, né? A tireoide geralmente tem dois hormônios que a gente chama os dois principais, T4 e T3, né? O T3 é a forma ativa, o T4 vai ser convertido em T3, isso tem uma função metabólica, tem uma função termogênica. A tireoide é um grande regulador, né, do nosso Então, é para metabolismo. secar. Então, assim, numa condição normal, a tireoide funcionando normal, a pessoa tem que responder. Se a dieta está hipocalórica, então tem que secar. Uma dieta hipercalórica, ela deveria aumentar, né, de tamanho, de massa muscular. Isso a tireoide funcionando perfeitamente. O que o pessoal faz? Como o T3 regula essa função metabólica, né, e aumentando a função da tireoide, você tecnicamente teria mais queima de gordura, um metabolismo mais acelerado, digamos assim. O pessoal do meio do fisiculturismo, do bodybuilding, acaba utilizando, né, bastante o T3 como recurso termogênico, tá? Então, de fato né, talvez o termogênico um dos mais potentes que a gente tenha, tá? E tanto que é potente que, se exagerar na dose, pode dar efeito colateral, né? O Qual é o efeito? excesso o excesso de T3 pode causar dor de cabeça, aumento de pressão arterial, insônia, catabolismo muscular, né? Porque o metabolismo está tão acelerado que a pessoa não consegue nem segurar o próprio peso, a massa muscular, então ela cataboliza isso e não é o que ela queria, É o tá? fim, né, então? Muitos atletas acabam, até homens mesmo, né, que recorrem mais ao T3, usam o T3 na reta final da preparação, e não consegue encher o corpo para subir no palco, não consegue fazer o carb-up ser efetivo, né? O nível de T3 está alto demais. Então, tem que tomar cuidado com o uso do T3, tá? Não é recomendado fazer uso do T3 para fins estéticos. Eu acho que de todos os esteroides que a gente pode comentar,
que o pessoal usa para fins estéticos, o T3 é um dos que você deve evitar ao máximo, tá? Até porque, como ele é um estimulante potente, qual que é o risco do pós-uso, tá? Rebote, pessoal, rebote, de você começar a ter muita retenção de líquido, você passar a ter um metabolismo preguiçoso demais, tá? Querer comer compulsivamente. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu não recomendo, realmente, não recomendo que o pessoal use o T3 da mesma forma que eles utilizam os outros esteroides. O T3 é mais perigoso, tá? É um potente termogênico, mas tem que usar com bastante cautela. A princípio, eu reservo o T3, né, para usar nos meus pacientes que precisam de tratamento para tireoide quando eles não respondem bem com o T4, tá? Que é o hormônio que vai acabar se convertendo e produzindo o T3. Doutor, vou começar agora a responder, galera, perguntas que vocês façam e depois eu vou responder algumas perguntas que deixaram lá no meu feed. Eu vi algumas perguntas aqui sobre o Primobolan. Okay. Fala um pouquinho sobre esse hormônio pra gente. Assim que fala. Pessoal, então assim, o Primobolan, que é a famosa metenolona, o princípio ativo se chama metenolona, também é um derivado, né, da dihidrotestosterona, e muitos acreditam, né, até porque o Arnold provavelmente escreveu isso, né, na enciclopédia dele, Primobolan é um dos hormônios favoritos, né, do nosso mestre Arnold. Porque é um esteroide, pessoal, com baixo perfil de efeitos colaterais também, tá? E tem se for um Primobolan original, quando a gente fala de Primobolan injetável, se ele for matéria-prima de verdade, ele tem um poder também de queima de gordura interessante, de acelerar metabolismo, de evitar catabolismo muscular. Então, geralmente, o Primobolan é priorizado o uso nos atletas que estão em fase de preparar para competir. Querem um condicionamento mais seco, mais estético, né? Manter densidade muscular, porque muitos atletas no período de secar acabam perdendo a densidade, é uma coisa que é a o famoso sempre... milagre. Então, o Primobolan realmente é para ser um hormônio muito bom, é para ser um hormônio excelente. Só que uma coisa, pessoal, que tem que comentar com vocês é o seguinte: tanto o Primobolan ou a própria oxandrolona, que a gente já comentou, alguns colaterais você não vai perceber no corpo às vezes. Né? Você não vai ter acne, às vezes não tem queda de cabelo, tá? Tem meninas que não alteram a voz ou não aumentam a clitóris, então a princípio está tudo perfeito. Mas tem que tomar cuidado que tem colaterais que você só vai descobrir no exame de sangue, tá? Quais tipos de colateral? Aumento excessivo de células vermelhas, tá? Que é o aumento do hematócrito, aumenta risco de trombose com isso, aumenta risco de AVC com isso. A alteração, né, de enzimas hepáticas, no caso do Primobolan tomado via oral, né? Ter uma metabolização hepática mais... exigir mais do fígado, né? E isso acabar causando problema. A alteração de colesterol, tá? Oxandrolona causa, Primobolan causa, e se você vai tomando na cega, sem fazer exame, você não vai saber. Isso pode ser grave também. Então, pessoal, se esteticamente está tudo bem, ótimo. Faça um exame regular de rotina, né, com o médico da sua confiança, para você ter certeza que por dentro também está tudo bem, tá? Entendi. O Primobolan pode ser excelente, a oxandrolona também pode ser excelente, mas precisa garantir que por dentro também está tudo bom. Vamos aqui a mais perguntas, então. Vou pegar uma pergunta do meu feed, então, que foram muitas, e se eu for ler todas, ferrou, né? Vamos pegar, então, um caso aqui concreto. Gostaria de saber... Tá, vamos lá. Gostaria de saber se tem algum hormônio que a mulher pode tomar sem interrupção do contraceptivo injetável. Então, assim, pessoal, essa questão do contraceptivo, até é um momento legal de falar disso, porque vocês tem a Vivi aqui na live, né? E é uma atleta que usa contraceptivo, tá? Uhum. E eu fiz um texto essa semana, né, falando justamente disso, da associação de hormônios. Eu nunca parei de usar, na realidade. Então, eu falei, né, num texto sobre o uso combinado, né, de hormônio em mulheres que usam contraceptivo. Então, assim, qual que é o cenário comum, pessoal? O cenário comum é o contraceptivo acabar atrapalhando, né, nos resultados que você espera com o uso do hormônio, seja oxandrolona, seja testosterona. Mas a gente tem casos, a Vivi é um deles, né, que não atrapalhou em nada para ela. Ela sempre se adaptou muito bem, tá?
Inclusive, quando a gente foi tentar trocar pelo DIU, né, Vivi? Você descobriu que tinha um cisto, não foi possível trocar pelo DIU, e o anticoncepcional, ele é um bom tratamento, tá? Para mulheres que têm cisto, que têm menstruação irregular. Então, não dá para demonizar o contraceptivo, porque para muitas mulheres ele cai bem, né? Ele ajuda bastante. Então, e existe um mito que falam que o contraceptivo ele ajuda ele prejudica o ganho de massa muscular. Eu nunca percebi nenhum tipo de alteração em relação a isso. Fala pra gente sobre isso, doutor. então, assim, pessoal, esse é um tema bem polêmico, né? Porque tem pouco estudo com isso e principalmente pouco estudo com o público fisiculturista, seja o fisiculturismo feminino. Então, o que a gente tem de literatura deixa até um pouco controverso, porque tem alguns estudos que mostram que ele não atrapalha, tá? Mas tem alguns que mostram que, por exemplo, o hormônio do Mirena, que é o levonorgestrel, pode fazer com que as pacientes tenham mais dificuldade de perder gordura do que aquelas que não utilizam. Então, assim, isso, que tem um hormônio, uma progestina, que também tem vários outros contraceptivos. Então, o que acontece, pessoal? O cenário que eu mais vejo, né, no consultório, eu atendo muita paciente mulher todo dia, realmente parece que atrapalha mais, tá? Mas por que é legal conversar com a Vivi? Porque ela é um bom exemplo, tá? De que não é para toda mulher que isso vai acontecer. Então, por isso que eu não gosto de quando o pessoal fala assim, o anticoncepcional é uma bosta. Não, não é uma bosta. Para muitas mulheres ele serve muito bem, para muitas mulheres ele não atrapalha na libido, não atrapalha no ganho de massa muscular, não atrapalha na perda de gordura também. Mas eu acho, né, dá para conversar com vocês aqui, pela minha experiência prática, que na maioria das mulheres ele causa um impacto ruim. Oscila muito o líquido corporal nas meninas, aumenta a quantidade de celulite das meninas, diminui a libido pra caramba, principalmente aquelas que usam há anos, né? Então, realmente, a Vivi acaba sendo uma exceção, né? Junto com algumas outras que eu conheço, porque na maioria das vezes acaba interferindo. Então, que privilégio das meninas que não sofrem essa interferência, porque elas podem continuar usando o contraceptivo, treinar, e se eventualmente usar algum outro hormônio, não vai ter problema, elas vão aproveitar bem igual. Mas, realmente, para a grande maioria, pode ser que o contraceptivo seja um vilão na parte estética. Tá? Agora, doutor, uma pergunta assim de conversas de academia. Eu tenho várias amigas minhas que colocaram o DIU e elas perceberam que, de fato, o fluxo da menstruação em si aumentou bastante e as cólicas eram muito mais frequentes e de formas mais graves em si. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, pessoal, isso é verdade, tá? O DIU de cobre, não o Mirena, né? O DIU de cobre, ele não tem hormônio nenhum, tá? Mas justamente o material, seja cobre ou cobre prata, que é uma novidade, né? Ele causa muita inflamação local, né? No local que ele é inserido, ali intrauterino, e em decorrência, né, dessa cascata de sinalização inflamatória, acaba desregulando, né, a quantidade de sangue que a mulher teria numa menstruação normal, então geralmente aumenta os dias de sangramento e também a quantidade de sangue, e isso também leva a mulher a ter mais cólica, mais enxaqueca. Então é comum isso acontecer, a paciente que vai colocar o DIU de cobre tem que ser bem orientada, porque pode piorar, né? Às vezes ela nem tem cólica, nem tem enxaqueca, e vai sentir uma leve piora. Mas aquelas que já têm cólica, já têm enxaqueca, ou já sofrem com uma menstruação muito dolorida, complicada, muito longa, não é recomendado que essas meninas coloquem o DIU de cobre, tá? A menos que elas vão colocar o DIU de cobre e vão complementar o tratamento delas com algum outro hormônio. Aí que entra muito o implante que eu faço, lá o implante de gestrinona, porque a gestrinona tem um poder de resolver esses problemas que o DIU acaba causando, tá? Então, como contraceptivo, o DIU de cobre é muito bom, mas ele realmente causa mais sintomas, tem mulher que nem consegue ficar com ele. Nossa, realmente, então, né? Não é indicado, então. Para muitas meninas, não. Aquelas que já sofrem com a menstruação... Qual seria o jeito para as meninas, então, que atrapalha de fato o uso de anticoncepcional e o DIU pode prejudicar? O que elas fazem como medida de prevenção? Então, assim, aí a gente chegou num ponto bem legal. Porque você tem, de um lado, uma paciente que ela quer melhor estética e o contraceptivo atrapalha. Aí ela opta por um DIU, mas o DIU não se adapta bem com ela, né? Ela não tem uma boa adaptação com o uso do DIU.
Aí, pessoal, que vem o tal do chip da beleza. Eu não gosto desse nome, né? Eu acho que é um nome que vulgariza muito o tratamento e parece algo meio comercial. Mas a gestrinona, que é o hormônio que vai no implante, que se chama de chip da beleza, Que é o que ela você tem um faz, efeito não é? que eu faço muito no consultório e já fiz até em algumas atletas, tá? Ela é um contraceptivo, ela não interfere no ganho de massa, muito pelo contrário, ela melhora a questão da celulite, pode melhorar a libido, pode aumentar um pouquinho a testosterona livre das mulheres. Então, por isso que tem tanta mulher procurando o tal do chip da beleza, porque ela lê sobre isso na internet, tem alguma amiga que já colocou. Eu hoje tenho, né, muita experiência de consultório com isso, já tenho quase 600 implantes colocados. Então, a experiência, inclusive, em atletas de competição de fisiculturismo que optaram por usar o implante. Então, o implante ele vem para esse tipo de mulher, que não se deu bem com o DIU e que não quer usar o contraceptivo porque atrapalha ela. Ela pode optar por implante de gestrinona. Entendi. Que hoje a sua especialidade, inclusive, você se especializou fora do país, não foi? Só com isso? Sim, eu fui fazer alguns cursos fora, né? Porque lá que começou essa questão dos implantes hormonais, né? Uhum. Estados Unidos, Europa. Então eu tive o privilégio de fazer, né, 2 cursos muito bons fora do país, o que me deu um embasamento, né, para começar a desenvolver o trabalho aqui, né, na minha cidade, Curitiba. E hoje está espalhado aí pelo Brasil inteiro, né? Tem pacientes do Brasil inteiro que já colocaram comigo e dá um resultado extremamente satisfatório. Sim, e você também faz cursos, né, workshop voltados para médicos, né, nesse sentido. Exatamente. Tem o curso que acontece a quase cada 45 dias, é um curso exclusivo para médicos, para divulgar esse conhecimento, né, sobre os implantes hormonais, sobre os benefícios da gestrinona, porque muitas vezes os médicos não conhecem, às vezes tem um pouco de preconceito. Então, assim como eu aprendi muito bem fora do país, eu criei o meu curso para ensinar os colegas aqui. Poxa, que interessante, então. Vamos fechar a nossa live, então, falando um pouco da minha preparação, né, doutor? Que você me arrebentou essa preparação agora, né? Que eu passei uma fome ferrada, eu nunca passei tanta fome na minha vida. Eu vou tirar as perguntas aqui agora, eu acho que eu... Peraí, como é que faz, gente? Eu nem sei. Não sei tirar pergunta, eu diminuo as perguntas para poder desativar comentário. Ah, aprendi, vamos lá. Sobre a minha preparação, por ser muito grande, imensa, e ter que diminuir o meu corpo pela metade para poder tentar me encaixar no shape de wellness, nós tivemos que usar diversas metodologias diferentes, e uma delas foi a minha dieta, em que a gente começou com uma dieta reduzindo o carboidrato e chegamos a quase zero ou zero por 3 meses. Por que isso, doutor? Então, assim, pessoal, quem acompanha a Vivi, né, sabe o quão rápido ela fica grande, né? Para a Vivi aumentar ali 4, 5 quilos limpo, né, seco, ela ganha isso com facilidade, né? E a Vivi é uma atleta que apresenta um shape realmente bem denso, né? Foi uma das melhores atletas que eu pude fazer a avaliação, pela qualidade muscular, pela proporção. Então, para a Vivi se enquadrar no padrão, né, que a gente tem visto, que são as atletas premiadas, as atletas campeãs, ela teria sim que passar por uma redução de medidas, né, uma redução, adequar o corpo dela para a categoria, né? A estética da Vivi é uma estética muito bonita comercialmente falando, né? E para o palco tem que sofrer alguns ajustes, né? Tem que ficar um pouco menor, diminuir um pouquinho de coxa, reduzir um pouquinho até de volume de glúteo, o que é muito difícil, pessoal, quando o atleta já tem um percentual de gordura baixo, quando o atleta já tem uma densidade muscular muito grande. Então, para conseguir fazer quase que um catabolismo, né, com a Vivi, a gente precisou recorrer a uma dieta bem restrita mesmo, tá? Uma dieta com pouco carboidrato, é a forma como a Vivi, inclusive por indicação do próprio Dr. Gui, né, que acompanha ela há tempos, percebeu que o corpo reagia melhor com restrição de carboidrato, né? Isso. Então, toda vez que botava um pouquinho de carbo, o peso já subia de novo, então Sim, o corpo rápido. é muito sensível, né, para a presença do carboidrato na dieta, então a gente começou reduzindo, e além da redução, né, Passando fome, ficando puta. Te fora mandando essa WhatsApp de restrição. madrugada, puta com você. Tô com fome. Exatamente. Então, assim, é um sofrimento, né, para atleta, é um período bastante difícil a preparação. A gente começou aí com uns 3, 4 meses de antecedência, justamente para poder ver como o corpo ia reagir, né? Então, 5 meses. 5 meses, foi tudo isso, caraca. Me ferrou muito, Então, tem noção. não, e a questão, né, que a gente conseguiu observar é que mesmo com baixa ingestão de carboidrato, Eu né, ainda crescia.
o corpo estava ainda respondendo e foi necessário colocar 2, 3 aeróbicos por dia, né? Então, teve vezes que a Vivi fez vídeo para vocês aí no Instagram, fazendo aeróbico meia-noite, mais de meia-noite, né? Porque é um propósito, né? Ou você está disposto a pagar o preço ou você não faz, né? Então, para estar na elite do esporte, para Vivi realmente não foi fácil a preparação e, infelizmente, né, devido a essa pandemia, né, do coronavírus, Uma pegou todo semana mundo antes da competição, teve uma o... semana antes, né? Então toda a preparação foi muito bem executada, né? Sofrida, né? Foi uma preparação que exigiu bastante, porque cada ano, né, o corpo da Vivi fica mais maduro, mais denso, né? E ela como modelo tem um corpo, né? E ela como atleta tem um outro jeito. É porque Então por isso realmente o meu trabalho ele me pede um outro perfil de corpo. Quando eu decido competir, eu tenho que mudar completamente o perfil desse corpo em alguns meses. Não é fácil catabolizar em pontos certos, né? Porque não é simplesmente parar de comer e catabolizar, não é como um todo. Eu tinha que, de fato, crescer o ombro, mas diminuir perna. Eu tinha que afinar a sim, cintura e manter um posterior. E uma das minhas maiores dificuldades era a região do glúteo, que o meu glúteo, ele ainda não tá com aquela gotinha formada, né? E tem uma leve gotinha, mas ainda de fato tem uma camada de gordura na região, que eu preciso retirar essa camada de gordura, né? E lembra que você até me passou um exame, gente? Uma das coisas que eu fiz para as minhas seguidoras, porque muitas meninas acham que o meu glúteo era montado, que era prótese, que era aquele tal do, como é que é? PPMA. PMMA. PMMA, que era aplicação, enfim. E eu topei junto com o doutor Luiz. Ele passou para mim uma ressonância magnética da região do glúteo. Tem ela aí, doutor? Tem. Ó, não vai usar minha camada de gordura não, hein? Pelo amor de Deus. E para motivar vocês, meninas, que acham que não é possível ter um glúteo assim, eu fiz o exame, vou mostrar para vocês que sim, eu tenho um glúteo natural, sem aplicação, sem prótese, sem nada. Pode mostrar minha bunda aí, por favor. Tá dando para ver bem? Explica isso aí, essa pontinha redondinha é o fêmur, né, que você falou. Exatamente. Então, pessoal, aqui Olha a camada de gordura, gente. Que ódio. essa parte mais clarinha, né, a gente consegue ver aqui, até como ela muda de espessura, né, ao longo do contorno do glúteo, é a camada de gordura que a Vivi tem no glúteo, tá? Inferno, por isso que a gota não vem aí, ó. Camada de gordura natural dela. Vocês podem até perceber, ó, aqui, nessa parte, é um pouquinho mais do que aqui, é um pouquinho mais do que aqui, tá? Que é a parte mais interna. Então, pessoal, é uma distribuição natural, uma distribuição até que uniforme, né? De gordura, mas ela tem, como esperado numa atleta, né? Numa mulher que treina pesado, uma distribuição natural, normal de gordura, tá? Esse detalhe aqui é da cabeça do fêmur que a gente tem. E toda essa outra parte aqui um pouco mais cinza, tá? Músculo! É músculo, tá, pessoal? Então, assim, Que eu lindo de se também ver! eu também vi, né, bastante gente comentar, né, se o glúteo da Vivi era fake, se era montado. Então, pessoal, como médico, né, então estamos mostrando aqui, primeira vez que eu mostro, né, uma ressonância de glúteo de uma atleta de alta performance, para deixar claro para vocês que não tem nem injeção de nenhum tipo de produto no glúteo da Vivi. E a grande questão, pessoal, não precisaria desse exame, deixa eu virar aqui, não precisaria desse exame, pessoal, para vocês se convencerem, tá? Olha o sorrisão. Pra Que mostrar o pro glúteo... povo que fala que minha bunda era falsa. Aí, gente, lança o desafio. Você que é musa, por que você não faz seu exame também e mostra? Pra vocês pararem de ficar falando que meu glúteo é falso. Aí, ó. Provado por exame. Não, e outra questão. Quem conhece do esporte, quem entende de simetria, de proporção, já ia perceber, né, que o glúteo da Vivi não é montado pela simetria que ela tem com o posterior de coxa, com a simetria que ela tem para o quadríceps, né? Então toda a linha de cintura, porque é muito comum a mulherada colocar o PMMA no glúteo, aí acaba criando desproporção com o posterior de coxa, daí fica aquele bundão enorme, né, num palitinho de perna fina, tá? Que fica horrível. E muitas vezes, numa questão de desespero, a paciente acaba indo e coloca o PMMA também no posterior de coxa. É a única forma de tentar corrigir. Agora, você uma vez me explicou que antigamente muitas mulheres... Gente, só para deixar claro aqui, que eu não sou contra você preencher o seu glúteo, colocar prótese, nem nada. Cada um tem que fazer aquilo que se sente feliz. Só cuidado com os riscos. Cada ação tem uma reação.
pode ser que muitas mulheres preencham glúteo e não tenham nenhum tipo de reação. Agora outras, como aquela André Surak, por exemplo, que teve um problema de saúde grave, tadinha, e ficou internada e quase morreu e tudo mais. Então, sempre medir a causa e consequência. Agora, você havia me explicado uma vez que muitas mulheres atrás fizeram preenchimento de glúteo e elas não sabiam que esse tipo de preenchimento, ele hipertrofiava também junto com o treino. Só que elas Exato. não sabiam que se elas pararem de treinar, a hipertrofia desse tipo de preenchimento, enfim, ele não reduz. Ou seja, você pode emagrecer, diminuir o que acontecer, que isso vai se manter sempre grande, grande e vai crescendo. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, doutor. Então, pessoal, como a Vivi falou, né, não é uma questão de ter preconceito com quem coloca, até porque tem casos em que é preciso. Né? A paciente Estética. sofreu um trauma, perdeu uma parte Sim, muscular, ela muito. tem uma atrofia. Né? Então, tem casos em que é super útil, fica Você também se bonito, sente então, feliz. Às vezes você precisa se sente feliz preenchendo, colocando, por que não, né? Só. ótimo. Eu acho que se eu fosse Então, indicar para a mulherada colocar um glúteo, acho que colocar uma prótese é mais saudável, né, doutor? então, a questão é que, assim, né, a prótese às vezes fica com um aspecto um pouco mais fake, falso, quando a pessoa toca, quando aperta. Né? A vantagem do PMMA é que se ele for o produto original e colocado com o médico competente, né, e com a indicação correta, ele fica bem profundo. Né? Então, a sensação que você tem quando toca no glúteo da mulher é que você está tocando na pele, está Mas não pegando tem risco não à músculo, saúde? gordura. Oi? Não tem risco não esse PMA, sei lá. Então, o risco que ele oferece é o risco de quase todo o procedimento, né? Ele pode ter, como aconteceu com aquela paciente do Rejeição. Dr. Bumbum, né? Pode ter rejeição, pode ter embolia. Só que quando você tem uma técnica correta, Ah, quando é a risco não. dose. Então assim, risco sempre tem, mas um bom profissional consegue minimizar esses riscos, né? E tem muitos médicos, tem cirurgião plástico que gosta de PMMA, tem vários colegas que sabem manusear muito bem o PMMA e fica bonito. Tá? Mas a questão é o seguinte, que o local onde é colocado o PMMA, tem poucos trabalhos que mostram, mas tem alguns mostrando, que ele tem mais propensão a desenvolver, a sofrer hipertrofia do que o local que não foi colocado. Então, quando você vê Entendi. uma mulher que não colocou o PMMA no glúteo, e ela está ali treinando porque ela quer continuar desenvolvendo o glúteo, Sim. tem uma chance de gerar uma desproporção grande, porque o glúteo já vai receber mais estímulo por ter o PMMA, mais estímulo do que o resto, por exemplo, do posterior de coxa ou do próprio quadríceps. Então, por isso que é tão comum você ver mulheres que ficam com aquele glúteozão gigante, né, mas com pouca perna. Os dois motivos principais é essa hipertrofia exagerada do local e a dose inadequada, né, que foi colocada quantidade muito grande de PMMA. Entendi. Então, doutor, eu queria agradecer a você. Fizemos 1 hora de live direto. Falamos muito. Você falou sobre hormônio, tirou dúvida da mulherada, falou da preparação, falou sobre prótese no glúteo, anticoncepcional, hormônios para homens, para mulheres, virilização. Enfim, queria te agradecer. Deixa eu tirar o comentário aqui que eu já aprendi a mexer. Você realmente, quando veio para minha equipe, você somou muito, mudou muito a minha visão, trouxe protocolos novos, trouxe formas diferenciadas de a gente preparar o shape. Você trabalha sempre em conjunto com o Dr. Guilherme, Dr. Luiz, meu fisioterapeuta, minha treinadora Carol Vaz, Silvia, minha personal, Paulo, meu professor de LPF, enfim, a minha equipe é a melhor do mundo. Só quero agradecer você. Obrigada. Sabe que você virou meu brother, né? Sim. Pessoal, eu também quero aproveitar, né, para agradecer. A galera se empolgou bastante, acho que tem muito, muito comentário que a gente pode fazer uma live 2, né? Tem conteúdo Sim. aí para uma próxima, aproveitar essa quarentena para trazer informação para vocês. E eu quero aproveitar para pedir, né, que a galera acompanhe o trabalho da Vivi, acompanhe meu trabalho também lá no meu perfil. Eu tento divulgar conhecimento, postar coisas que vão agregar aí para vocês, né, de forma mais abrangente. Né? Às vezes o pessoal fica muito encucado, querendo saber particularidades do tratamento de fulano, do tratamento da ciclano, do tratamento da Vivi, né? Tem coisas que são extremamente individuais, é por isso que a gente acaba não comentando, porque infelizmente muitas pessoas vão fazer mau uso da informação, Sim, né? sim. Então nem tudo a gente pode expor, né? Até por uma questão de proteger as próprias pessoas que não vão saber o que fazer com essa informação, tá? Então não adianta vir comentar que quer saber o que fulano usa, o que ciclano usa, tá? Porque muitas vezes, pessoal, o que um atleta de ponta faz, você ainda não está fazendo. O treino,
a dieta adequada, tá? Ter o sono adequado. E eu sempre falo que eu não sou contra ninguém usar hormônio, não sou contra mesmo. Eu sou contra só aquele achômetro de academia em que as pessoas de fato acabam ficando depois feias. Porque tem muita gente que fica, muitas meninas de fato, que começam a tomar de forma desgovernada hormônios e depois de estão lindas por 6 meses e acabada pro resto da vida, para a vida inteira. E eu sou contra exatamente isso, né? Não sou contra. Se a gente precisar usar para finalizar, para competição, a gente vai usar, não tem problema nenhum, inclusive em falar se a gente precisar